o milagre que mudou a vida de Guilherme. Guilherme tinha apenas 4 anos quando os médicos deram o diagnóstico que gelou o coração de seus pais: vírus sincicial respiratório, VSR, agudo, com o risco de evoluir para uma pneumonia grave. A febre não baixava, a tosse era tão forte que o deixava sem fôlego, e os pulmões já apresentavam sinais de comprometimento. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a melhora não vinha. A pediatra, com voz séria, havia dito: se não houver uma resposta rápida, teremos que interná-lo. E, com o quadro dele, pode ser UTI. Maria, sua mãe, não conseguia segurar as lágrimas. Seu marido, Carlos, um homem forte, mas abalado, só conseguia repetir: meu Deus, não deixe meu filho sofrer. Eles já haviam tentado de tudo: chás, remédios, até uma consulta particular com um especialista, mas o dinheiro estava acabando, e a esperança também. Foi então que Dona Ana, uma vizinha idosa que sempre os cumprimentava com um sorriso, bateu à porta. Ela vestia um vestido simples, de mangas compridas, e trazia nas mãos uma Bíblia desgastada pelo tempo. Filha, eu ouvi falar do Guilherme. Vocês já levaram ele na igreja? Perguntou com voz calma, mas firme. Maria, sem jeito, respondeu: Dona Ana, a gente não é de igreja, mas se o senhor acha que ajuda. Ela não terminou a frase, mas a mulher já estava colocando a mão em seu ombro. Não é o que eu acho, minha filha. É o que Deus pode fazer. Amanhã tem culto na congregação cristã. Vamos levar ele. Não custa nada tentar, não é? O prédio da congregação cristã no Brasil era simples, paredes brancas, sem luxo, sem imagens ou enfeites. Dentro, as cadeiras de madeira enfileiradas acomodavam irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres com vestidos longos e lenços na cabeça, os homens de camisa social e gravata. Não havia banda, nem microfones chamativos. Só vozes unidas, cantando hinos antigos, sem acompanhamento de instrumentos, como se o próprio céu estivesse ouvindo. Guilherme, fraco e febril, estava nos braços do pai. Maria, com os olhos inchados de chorar, sentou-se ao lado de Dona Ana, que lhe sussurrou: aqui, a gente não vem só para pedir. Vem para confiar. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião com uma autoridade tranquila. Irmãos, hoje é um dia de graça. Deus ouve o clamor do seu povo, disse, antes de abrir a Bíblia. Os hinos começaram. Jesus, meu Salvador, a ti venho buscar. As vozes subiam e desciam em uníssono, como uma só alma clamando. Maria sentiu algo estranho no peito, não era só tristeza, era uma esperança teimosa, como uma chama que não queria se apagar. Quando chegou a hora das orações, o ancião pediu que quem tivesse um pedido urgente se levantasse. Dona Ana segurou sua mão e a puxou para cima. Irmãos, está a Maria. Seu filho, Guilherme, está muito doente. Vamos orar por ele? Não houve hesitação. Todos se ajoelharam. Mãos se estenderam em direção ao menino. Algumas irmãs choravam baixinho. O ancião impôs as mãos sobre a cabeça de Guilherme e começou a orar com uma fé que Maria nunca havia visto. Pai Celestial, tu és o Deus que sara. Olha para esta criança, que é preciosa aos teus olhos. Pelo sangue de Jesus, nós te pedimos, livra-o deste mal. Que a tua vontade seja feita, mas dá-nos a graça de ver a tua glória. Maria fechou os olhos e, pela primeira vez em dias, sentiu paz. Não era a paz da resignação, mas a certeza de que, naquele lugar, Deus estava presente. Quando o culto terminou, o ancião chamou Carlos e Maria para um canto. Irmãos, vocês precisam crer. Deus não desampara quem nele confia. Voltem amanhã para a Santa Ceia. É um momento sagrado, de comunhão com o Senhor. Eles assentiram, ainda atordoados. No caminho para casa, Guilherme, que há dias só chorava de dor, dormiu no colo do pai. A febre parecia um pouco menor. Na manhã seguinte, Maria acordou com um susto. Guilherme estava tossindo, mas era diferente. A tosse não era mais aquele som rasgado, dolorido. Era como se algo tivesse se soltado. Ela correu para pegar o termômetro, 37,2 graus. Quase normal. Carlos não acreditava. Será que é só uma melhora passageira? Mas quando levaram o menino ao médico naquela tarde, a pediatra ficou boquiaberta.
Os pulmões estão limpos. O vírus regrediu de uma forma que, bem, não é comum. Continua com os remédios, mas parece que ele está curado. Maria e Carlos se olharam sem palavras. Eles sabiam. Não era o remédio. Era Deus. No domingo seguinte, eles voltaram à congregação. Dessa vez, não foram levados por Dona Ana, foram por si mesmos. Guilherme, agora corado e brincalhão, sentou-se no colo da mãe enquanto o ancião falava sobre a fé que move montanhas. Quando chegou a hora dos testemunhos, Carlos se levantou. Com voz trêmula, contou tudo, o desespero, a oração, a cura. Eu não era de igreja, irmãos. Mas hoje eu sei, Deus é real. E Ele usa este lugar, esta igreja simples, cheia de pessoas humildes, para fazer milagres. O ancião sorriu. Isso não é surpresa para nós, irmão. Deus sempre honra a fé. E a congregação cristã existe para isso, para que o nome do Senhor seja glorificado, sem alarde, sem espetáculo, só com a verdade do Evangelho. Naquele dia, Carlos e Maria decidiram se batizar. Quando desceram as águas, foi como se uma carga pesada saísse de suas costas. E quando participaram da Santa Ceia pela primeira vez, comendo o pão e bebendo do cálice em memória de Cristo, entenderam que aquilo não era só um símbolo, era uma aliança. Deus havia os encontrado no meio da tempestade e os conduzido para um porto seguro. Anos depois, Guilherme, já um jovem, subia ao púlpito para dar seu próprio testemunho. Eu não me lembro da minha cura, mas meus pais me contaram tudo. E hoje eu sei porque Deus me poupou, para que eu pudesse servir a Ele, nesta mesma igreja que me ensinou a ter fé. Ele olhava para os irmãos, muitos deles os mesmos que haviam orado por ele quando era apenas uma criança doente. A congregação cristã não é um lugar de homens perfeitos. É um lugar de pessoas que creem em um Deus perfeito. E isso faz toda a diferença. Na plateia, Maria chorava silenciosamente. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque aquela história não era só sobre um milagre. Era sobre uma família que encontrou não apenas a cura para o corpo, mas a salvação para a alma. E isso, nenhum médico poderia ter dado. A vida de Guilherme depois daquele testemunho só confirmou o propósito que Deus tinha para ele. Ele não se tornou apenas um membro ativo da igreja, mas um jovem dedicado a servir. Toda semana, ele estava lá, seja ajudando a organizar os cultos, visitando os doentes ou simplesmente ouvindo alguém que precisava de uma palavra de ânimo. Muitos na congregação diziam que ele tinha um dom especial para consolar, como se carregasse dentro de si a mesma paz que havia recebido naqueles dias de luta. Um dia, enquanto ajudava na limpeza do templo, Guilherme encontrou uma irmã mais velha, Dona Ana, que sempre chegava cedo para orar. Ela tinha um problema sério nos joelhos e mal conseguia se ajoelhar. Ao vê-la tentando se abaixar com dificuldade, ele se aproximou e, com delicadeza, ofereceu apoio. Irmã Ana, posso orar com a senhora? Ela aceitou, e ali mesmo, no corredor da igreja, Guilherme colocou as mãos sobre os joelhos dela e fez uma oração simples, cheia de fé. Não foi instantâneo. Não houve um clarão nem um barulho. Mas nos dias seguintes, Dona Ana começou a notar que a dor diminuía. Em poucas semanas, ela conseguia se ajoelhar sem ajuda. E certo domingo, durante o culto, ela se levantou e deu seu testemunho, com lágrimas nos olhos. Deus usou um jovem que ele mesmo salvou para me abençoar. Isso não é coincidência, é providência. A notícia se espalhou, e mais pessoas começaram a procurar Guilherme não por ele mesmo, mas pela fé que ele transmitia. Ele nunca se atribuiu o mérito, sempre apontando para Deus e para a igreja que o havia criado na fé. Não sou eu, são as orações dos irmãos, é a unção que vem do Senhor, dizia ele, humilde. Enquanto isso, Maria e João, seus pais, viam tudo aquilo com o coração transbordando. Eles, que um dia tinham levado um filho doente nos braços, agora o viam como um instrumento de bênção na vida de outros. Em casa, nas noites de oração em família, eles agradeciam não só pela saúde de Guilherme, mas por verem o milagre se multiplicando através dele. Um dia, um casal de fora da cidade chegou à igreja com um menino de 10 anos, frágil, com uma doença rara que os médicos não conseguiam tratar. Eles tinham ouvido falar de um jovem chamado Guilherme, que havia sido curado quando criança, e vieram em busca de esperança. Ao ver a cena, Guilherme não hesitou. Abraçou o menino, orou com ele e disse aos pais: Deus é o mesmo.
O que ele fez por mim, pode fazer por seu filho. Não desistam da fé. Semanas depois, o casal voltou. Desta vez, o menino estava sorrindo, com mais cor no rosto. Os exames tinham mostrado melhora inexplicável. Os médicos não entendem, disse o pai, emocionado. Mas nós sabemos. Foi aqui, entre esses irmãos, que nosso filho começou a sarar. E assim, a história de Guilherme se tornava cada vez mais um testemunho vivo de que os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem quando a fé é verdadeira, quando a igreja se une em oração e quando Deus, em sua misericórdia, escolhe tocar vidas para que muitas outras possam crer. Porque no final, não se trata só de curas. Trata-se de almas que se rendem, corações que se transformam e uma igreja que, mesmo imperfeita, continua sendo o lugar onde Deus mostra seu poder. E isso, nenhum homem poderia ter planejado. Só ele. O tempo passou, e Guilherme não só recuperou a saúde como se tornou uma criança cheia de energia, brincando pelos corredores da igreja como se nada tivesse acontecido. Os médicos, que antes davam diagnósticos sombrios, agora olhavam para os exames com espanto, balançando a cabeça em silêncio. Alguns até perguntavam aos pais: "O que vocês fizeram?" E a resposta era sempre a mesma, dada com um sorriso tranquilo: "Oremos, e Deus fez o resto." Mas a história não parou por aí. Um dia, durante um culto de jovens, Guilherme, já com 10 anos, levantou a mão para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, ele contou como se lembrava de sentir uma paz estranha enquanto os irmãos oravam por ele, mesmo nos dias em que a dor era forte. "Eu não entendia direito, mas sabia que não estava sozinho", disse, olhando para o chão antes de erguer os olhos brilhantes. "E hoje eu sei que foi Jesus quem segurou a minha mão." Aqueles que ouviram choraram. Alguns eram os mesmos que haviam jejuado e clamado por ele anos antes. Outros eram novos na fé, mas naquele momento entenderam que Deus não era apenas uma história bonita, era real, presente, e agia quando seu povo se unia. Os pais de Guilherme, que antes mal pisavam numa igreja, agora estavam firmes na congregação. O pai, que era um homem rígido e desconfiado, se tornou um dos primeiros a chegar nos cultos de oração. A mãe, que chorava em silêncio nos cantos do templo, agora liderava um grupo de senhoras que intercediam por outras famílias em situação parecida. "Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por qualquer um", ela dizia, com a convicção de quem já viu o impossível acontecer. E assim, o milagre de Guilherme se multiplicou. Uma vizinha, que sofria com uma doença crônica, ao ouvir a história, veio à igreja pela primeira vez. "Não buscava cura, só queria sentir aquele mesmo Deus perto de mim", disse ela. Não demorou muito para que seu testemunho também fosse contado entre os irmãos. Porque é assim que Deus trabalha. Um toque aqui, uma transformação ali, e de repente, o que parecia ser apenas a história de um menino doente se torna um rio de bênçãos que alcança muitos. A igreja cresceu não porque tinha programas elaborados ou pregadores famosos, mas porque ali, entre pessoas simples e corações sinceros, Deus escolheu manifestar seu amor. E até hoje, quando alguém pergunta como Guilherme foi curado, a resposta segue sendo a mesma: foi a fé. Foi a oração. Foi Deus. Porque no final, não há explicação humana que dê conta do que só o sobrenatural pode fazer. E isso, meus irmãos, é o que nos faz acreditar que os milagres nunca pararam, eles só estão esperando por um povo que creia. E foi exatamente essa fé que continuou a se espalhar como fogo em palha seca. Porque a história de Guilherme não terminou ali. Alguns meses depois da sua cura, sua mãe, Dona Maria, começou a sentir um desconforto no peito. Ela ignorou no começo, achando que era só cansaço das noites em claro cuidando do filho. Mas quando a dor ficou insuportável e ela quase desmaiou enquanto varria a calçada, a irmã da igreja que passava por perto não pensou duas vezes, pegou-a pelo braço e levou-a direto para o culto. Naquela noite, o pastor estava falando sobre a providência de Deus, sobre como ele não só cura, mas também sustenta. E enquanto as palavras ecoavam no salão lotado, Dona Maria sentiu uma mão quente se apoiar em seu ombro. Era a irmã Clarice, uma das mais velhas da congregação, que sussurrou no seu ouvido: "Deus já sabe do que você precisa, minha filha. Só confia." E foi então que o pastor, sem saber de nada, parou a pregação e apontou para ela: "Tem uma irmã aqui que está sentindo uma dor no peito. Deus está dizendo que hoje é o dia da sua libertação." O salão inteiro começou a orar.
Dona Maria fechou os olhos e sentiu algo como uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Quando abriu os olhos novamente, a dor tinha sumido completamente. No dia seguinte, os exames não mostraram nada, nem sinal de infarto, nem obstrução, nem nada que justificasse o que ela tinha sentido. O médico, espantado, só balançou a cabeça e disse: "Isso não tem explicação médica." Mas na igreja, todos sabiam a explicação. Era o mesmo Deus que tinha curado Guilherme agora tocando em sua mãe. E o mais lindo é que Dona Maria não guardou aquele milagre só para si. Ela começou a visitar os doentes do bairro, levando não só palavras de conforto, mas também o óleo ungido que o pastor havia orado. E assim como o filho, ela virou um instrumento nas mãos de Deus. Enquanto isso, Guilherme, agora com saúde plena, crescia na presença do Senhor. Ele não era mais aquele menino frágil que mal conseguia andar. Agora, corria pelo pátio da igreja, ajudava a arrumar as cadeiras e, com seus 8 anos, já decorava versículos que falavam de cura e milagres. Uma tarde, enquanto brincava com as outras crianças, ele viu um senhor idoso, seu João, chegando manco ao culto, apoiado em uma bengala. O menino não pensou 2 vezes, foi até ele, segurou sua mão e disse com uma convicção que não combinava com sua idade: "O Senhor não precisa mais dessa bengala não. Jesus vai curar o senhor hoje." Seu João, que já frequentava a igreja há anos mas ainda não tinha recebido sua cura, olhou para o garoto e sorriu, emocionado. "Se Deus quiser, meu filho", respondeu, acenando com a cabeça. Mas Guilherme não desistiu. Durante a oração final, ele se ajoelhou ao lado do velho, colocou a mãozinha sobre o joelho inchado e começou a clamar: "Jesus, cura o vovô. Como o Senhor me curou, cura ele também." O salão ficou em silêncio. Todos viram quando seu João, aos poucos, foi endireitando a perna. Primeiro, um tremor. Depois, um movimento que há anos ele não conseguia fazer. E então, com lágrimas nos olhos, ele se levantou sem a bengala. Caminhou firmes passos até o altar e, entre abraços e louvores, jogou a bengala no chão como um símbolo do que Deus tinha feito. Aquilo foi o estopim. De repente, a igreja inteira parece que acordou para uma verdade: Deus não tinha curado só Guilherme. Ele estava ali, no meio deles, pronto para fazer muito mais. E assim, uma onda de milagres começou a acontecer. Pessoas que chegavam com dor e saíam saltitando. Famílias destruídas se reconciliavam. Viciados em drogas eram libertos. E o mais incrível é que muitos desses milagres vinham através das mãos mais improváveis, de crianças como Guilherme, de idosos como seu João, de donas de casa como Dona Maria. O pastor sempre dizia: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E ali, naquela pequena congregação, isso ficava claro. Não havia holofotes, não havia propagandas. Só tinha um povo que acreditava e um Deus que respondia. Anos se passaram, e a igreja que antes cabia em uma salinha alugada agora precisava de um templo maior. Não por vaidade, não por ostentação, mas porque as cadeiras não davam mais conta de tanta gente que chegava em busca de um milagre. E no dia da inauguração do novo prédio, quem esteve lá na frente, segurando a fita para o corte, foi Guilherme, agora um jovem de 16 anos, forte, cheio do Espírito Santo e com um chamado no coração: ser um servo de Deus para levar esperança a outros. Quando perguntaram a ele como se sentia, com os olhos brilhando, ele respondeu: eu era um menino que quase morreu. Hoje sou uma prova viva de que Deus ainda faz milagres. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um que crer. E assim, a história que começou com um choro de desespero se tornou um canto de vitória. Porque na CCB, não se fala de milagres como coisa do passado. Fala-se deles no presente, no cotidiano, nas vidas transformadas. E toda vez que alguém novo chega com o coração quebrado, os irmãos já sabem o que dizer: fique. Creia. Porque aqui, Deus ainda opera. A notícia do milagre de Guilherme se espalhou como fogo na palha. Não demorou muito para que pessoas de outras cidades, até de outros estados, começassem a chegar à igreja com seus doentes, seus desesperados, seus casos considerados sem solução. E a cada reunião, a fé daqueles que já haviam visto a mão de Deus trabalhar crescia ainda mais. Uma dessas pessoas foi a senhora Maria, uma mãe de 45 anos que chegou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor.
Seu filho, Lucas, de apenas 8 anos, estava em uma cadeira de rodas há 2 anos, depois de um acidente que os médicos disseram que o deixaria paralítico para sempre. Ela já havia procurado especialistas, feito fisioterapias, gasto tudo o que tinha, mas as palavras que ouvia eram sempre as mesmas: não há mais o que fazer. Mas Maria não desistiu. Uma vizinha, que havia conhecido Jesus na CCB, lhe falou do menino que fora curado depois que os médicos tinham desistido. Leve seu filho lá, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Deus ainda faz milagres. No início, Maria resistiu. Já havia ouvido tantas promessas vazias. Mas algo dentro dela não a deixava desistir. Então, numa tarde de sábado, ela entrou na igreja com Lucas nos braços, o coração apertado, mas uma pequena centelha de esperança acesa. Os irmãos os receberam com abraços apertados e sorrisos sinceros. Não houve julgamento, não houve olhares de pena, apenas amor. Quando o pastor chamou as pessoas para a oração, Maria, tremendo, levou Lucas até o altar. As mãos dos servos de Deus se estenderam sobre aquele menino, e os clamores subiram ao céu como um só coro: Senhor, toca neste corpo. Restaura o que o inimigo roubou. E então, algo aconteceu. Primeiro, foi um leve tremor nas pernas de Lucas. Maria sentiu e quase gritou, mas seguiu orando, as lágrimas escorrendo sem parar. Depois, um movimento mais forte. Os irmãos ao redor começaram a louvar em voz alta, e o pastor, com a voz firme, declarou: em nome de Jesus, levanta e anda. E Lucas se levantou. No início, foi como se ele estivesse aprendendo a andar de novo aos passos trêmulos, os braços estendidos buscando equilíbrio. Mas então, com um sorriso que iluminou a igreja inteira, ele correu. Correu nos braços da mãe, que caiu de joelhos, chorando sem conseguir falar, apenas balbuciando: Glória a Deus! Glória a Deus! A igreja explodiu em louvor. Homens que nunca choravam enxugavam as lágrimas. Mulheres abençoavam a Deus com as mãos levantadas. E no meio daquele mar de alegria, Lucas pulava, ria, abraçava todo mundo que passava por perto, como se quisesse provar que aquele milagre era real. Depois do culto, Maria não conseguia parar de abraçar as pessoas. Eu quase desisti, ela confessava entre soluços. Mas Deus não desistiu de mim. Ele não desistiu do meu filho. E assim, mais uma história de dor se transformou em testemunho. Lucas, que antes era carregado, agora corria pela igreja, brincando com as outras crianças, contando a todos que Deus o havia curado. E Maria, que chegará com o coração partido, agora sorria com uma paz que não vinha deste mundo. Porque na CCB, os milagres não são apenas lembranças de um tempo passado. São realidades vivas, respirando nos corações daqueles que creem. E a cada vida transformada, a mensagem se repete, clara e poderosa: Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ele ainda age. E para quem crer, não há impossível que não se torne possível. O milagre completo. Naquela tarde, enquanto Lucas corria entre os bancos, seus passos leves ecoavam como uma canção de vitória. Médicos haviam dito que ele nunca andaria, que sua doença degenerativa o deixaria preso a uma cadeira para sempre. Mas ali estava ele, não só caminhando, mas vivendo, saltando, rindo, com os olhos brilhando de uma alegria que só quem foi libertado do impossível pode entender. Maria, ao vê-lo, ajoelhou-se no meio da igreja. Não eram mais lágrimas de dor, mas de gratidão. Senhor, eu duvidei, ela sussurrou. Mas o Senhor me mostrou que, mesmo quando a fé fraqueja, o seu poder permanece. Ao seu lado, o marido, antes calado pela amargura, agora levantava as mãos em adoração. Não foi a medicina, não foi o tempo, foi Deus. A reflexão que fica. Há momentos em que a noite parece eterna, em que as orações ecoam no vazio e a esperança é só um fio tênue. Mas é justamente ali, na escuridão mais profunda, que Deus tece seus maiores milagres. Não porque Ele precise provar algo, mas porque Ele nos ama demais para nos deixar como estamos. Maria aprendeu que a fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que, seja como for, Deus está no controle mesmo quando o silêncio parece a única resposta. A lição que transforma. O milagre de Lucas não foi apenas a cura de um corpo, mas a restauração de uma família. Ensina-nos que 1. Deus age no seu tempo, não no nosso. A demora não é negação.
2. A dor tem propósito mesmo quando não entendemos, ela nos prepara para um testemunho que só nós podemos dar. 3. A fé verdadeira nasce na entrega, não na exigência. Maria não recebeu a cura porque insistiu, mas porque, no fundo do desespero, escolheu confiar. E assim, enquanto o sol se punha sobre a CCB, uma verdade brilhava mais forte que qualquer luz: os milagres não são exceções na vida de quem crê, são a regra de um Deus que ainda move montanhas, ainda seca lágrimas, ainda chama os mortos à vida. Porque para ele, o impossível é só um convite para mostrar que, no final, a última palavra sempre será sua. E Lucas, com seus braços abertos para o céu, era a prova viva disso.